Mas como que você saiu, então, da área da segurança para Então, começar a pensar na quando eu CMM? comecei a trabalhar nessa empresa, aí quando eu virei chefe da segurança, minha rotina era mais tranquila, sabe? Uhum, Eu ficava a maior parte do tempo na minha sala vendo as câmeras. sim. Eu era chefe de segurança e monitor como é que fala? Aquele cara que fica vendo as câmeras, o pessoal não roubar, não entrar no lugar errado. Ah, Tipo um guarita ali. Tipo um cara, não, tinha é. um cara da guarita, mas eu ficava ali e eu ficava vendo, movimento. vendo o Ali. movimento Aham. ali. E eu tinha tempo, cara. Aí eu falei, pô, daí a cabeça fica pensando. Aí eu tinha um amigo na manutenção, o Hélio, e eu já gostava de desenhar, assim, eu usava o Google SketchUp na época. Uhum. Eu gostava de desenhar ali e tal, era meio que um hobby meu. Aí ele teve um negócio que ele queria fazer, e ele sabia que eu gostava disso. Ele queria fazer no estoque de tecido, que é umas prateleiras, aquelas prateleira grande que você coloca o pallet com a empilhadeira. Aham. Aí ele queria medir e tal. Daí eu falei, não, cara, isso aí se eu baixo no warehouse do Google SketchUp, eu consigo medir para você, eu te falo como é que vai ficar, a altura. Aí eu desenhei no SketchUp a fábrica inteira. O barracão principal da fábrica Caraca. inteira. Eu sou muito metódico, assim, nas coisas que eu faço. Aí eu desenhei o barracão da fábrica inteira, eu criei um pallet diferente, porque as bobinas de tecido, elas rolam, né? Aí eu criei um que tinha tipo um canto, assim, pra não rolar, daí empilhou, até hoje eles usam. Você já entregou uma solução ali. Entreguei uma solução, Aham. daí eu meio que comecei a me interessar pela fábrica, assim. Que como eu era chefe de segurança, mas eu olhava a empresa trabalhar. Uhum. Eu comecei a me interessar por esse ambiente fabril, assim. Gostava mesmo, né? Eu via vídeo de... Uma coisa que até hoje eu vejo muito. Eu vejo vídeo de carro sendo fabricado. Aham. Tem um site no Google, tem um canal no Google, no YouTube, desculpa, que ele é como se fosse um repositório de vídeos, porque quando você monta uma planta de fabricação, por exemplo, de um carro, da Mercedes, não aqui no Brasil, que eu acho que a Mercedes, não sei se ela fabrica aqui, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a Mercedes é alemã. Uhum. Tipo, o chefe da Mercedes está lá na Alemanha. Aí você monta essa planta, o cara não vai rachar da Alemanha para os Estados Unidos. Pô, é planta no mundo inteiro. Às vezes o cara não pode. Então eles fazem um vídeo em 4K, com uma qualidade muito boa, de cada etapa do processo. Eu acho que, de repente, para os diretores lá verem se os caras estão fabricando na velocidade certa, se estão apertando os parafusos do jeito certo. Então é muito detalhado. E eu gostava muito de ver aquilo. Gostava de ficar, puta, cara, a fábrica é um negócio top. Porque a fábrica tem uma coisa interessante sobre a fábrica, cara. Às vezes o pessoal que é de fora da indústria tem aquele preconceito. Empresário, tudo mal, tá, beleza. Um pensamento. Empresário malvadão. Tem essa fantasia. Tem uns caras que é idiota, mas isso aí tem em todo lugar, né? Sim. Aí, que a fábrica, cara, você pega uma fábrica bem organizada, tipo a fábrica da Toyota, faz lá um Corolla a cada 3 minutos lá na planta principal deles lá. Cara, você pega toda uma quantidade de pessoas e maquinário, pessoal, todos eles obedecendo uma regra, colaborando entre eles de uma forma precisa. Se não colaborar exatamente do jeito que tem que ser, e os caras entregam um produto perfeito no final. Então, é o ambiente de sociedade na excelência. Sim. Claro, é uma coisa, mas pô, tá fazendo carro, não tá fazendo, sei lá, plantando rosas. Beleza. Mas é um ambiente de sociedade funcionando. São pessoas se relacionando com um único objetivo, com um propósito, cada um fazendo a sua parte. Você tem uma progressão. Pô, se você entrar numa empresa, se você se dedicar, se você estudar, você sobe de cargo, você vira gerente. Eu tenho o gerente, o próprio Vitor, que estudou com você, ele entrou como estagiário. Hoje ele é gerente de engenharia. Ele é o meu projetista principal. Hoje, eu projeto um pouco, mas hoje eu projeto bem menos, porque eu falo pro Vitor como que eu quero que a máquina seja, ele vai fazendo, eu vou orientando. Então, ele desenha a máquina para mim. Tipo, a gente teve uma máquina que ele fez, a última máquina que o Vitor projetou mesmo, ele desenhou a máquina inteira. Arremada, é a remadinha. É a nossa máquina de maior sucesso de venda. Foi o projeto dele. A ideia, eu falei, faz essa máquina, faz assim, mas o desenho, a concepção da máquina foi dele. Então, você consegue prosperar. Então, eu acho que a fábrica é um ambiente legal, porque ela é como se fosse um reflexo da sociedade. Entendeu? Porque se você realmente for uma empresa justa, uma empresa que empresa boa, geralmente é uma empresa justa, tá? Uma empresa que tem resultado, geralmente não é uma empresa que tem um cretino tocando, não vai ter resultado. Então, uma empresa boa, se você estudar, se você for atrás, se você se empenhar, você vai ser reconhecido, você vai ascender na empresa. Você pode chegar, você entra lá ganhando um salário, a gente paga um salário um pouco maior, porque o piso do sindicato ele é maior, acho que está em torno de R$2.800, R$3.000. Chega a uns R$3.500 com os benefícios que a gente tem. Ou você pode chegar a um salário de R$20.000, R$25.000, entendeu? Dentro da própria estrutura da empresa. Então, isso é legal, entendeu? Isso é uma coisa que eu gosto da fábrica.
Eu gosto da técnica Fabril, porque eu sou uma pessoa que eu sou bem meticulosa, entendeu? Mas eu gosto também do ambiente Fabril por causa disso. Então, foi por isso que eu resolvi virar... Daí eu comecei a fazer engenharia, daí eu falei, pô, eu quero montar... Eu via a fábrica que eu trabalhava, né? Eu falei, pô, eu quero ter isso aí, cara. Vi o meu patrão chegando de X5, viajando o mundo inteiro, sabe? E falei, pô, eu quero isso, eu quero essa vida, eu quero ter eu quero fazer isso. Eu falei, pô, um jeito de fazer isso. Eu comecei, teve um ano antes, assim, eu comecei a estudar bastante economia, mas eu sempre falo, eu sou muito metódico. Eu fiz 2 anos de filosofia. Aí eu aprendi, eu estudei Aristóteles bastante, eu gosto, meu filósofo preferido, eu já li tudo do cara. Aí tem aquela coisa que você sempre vai nos primeiros princípios. Então, quando eu vou estudar alguma coisa, eu vou, quem é o melhor naquilo que está sendo feito e o que é a coisa mais essencial que foi feita. Então, eu fui ler sobre economia, eu fui lá no Adam Smith, A Riqueza das Nações. Tipo, um manual de economia, tipo, antigo, entendeu? Aí depois eu fui dali, fui pro Bastiat, fui pro Hayek, fui pro Mises, fui lendo, e fui entendendo o que era o mercado. O que é o mercado. E as pessoas não dão, as pessoas têm... Aqui no Brasil, principalmente, em outros países, tipo os Estados Unidos, o pessoal não tem esse ranço com o mercado, que é, cara... Eu acho que a pior desgraça que acontece no Brasil na questão econômica é o ranço que às vezes as pessoas têm do mercado. Ah, não, porque o mercado é mau. Cara, o mercado não é mau, irmão. Você tá no mercado. Você vai vender alguma coisa, você tá vendendo no mercado. Você tá vendendo a sua mão de obra, você tá vendendo no mercado. Você não quer ganhar bem pelo que você faz? Então você é mau. Não é mau quando não é... Você tá entendendo? Então a beleza do mercado, a beleza de se produzir um produto, de você entregar uma mercadoria, de você entregar uma comodidade, de você entregar algo bem feito, você dar uma solução para alguém e cobrar por isso, isso é lindo, cara. Com certeza. Né? Porque eu sempre falo pro meu pessoal, eu falo, cara, não pense quando você vai trabalhar que você tá fazendo alguma coisa para você. Você ganha dinheiro fazendo coisa pros outros. Você ganha dinheiro atendendo a demanda dos outros. Aliás, você é feliz, no sentido total, fazendo alguma coisa para alguém. Ninguém é feliz fazendo algo por si próprio. Pô, não tem como você ser feliz sozinho, né? É muito egoísmo, né? Então não tem como, é meio loucura, né? Então... Eu gosto bastante do mercado, da indústria, das interações econômicas, assim. Eu sou apaixonado por isso. Ô, Márcio, como que você teve o estalo de fazer aparelho de academia? Então, aí eu queria ter uma fábrica, né? Eu fiquei pensando assim, fábrica do quê? Cara, não tinha grana. Tipo, eu ganhava um salário muito bom lá como chefe lá da segurança lá. Mas, cara, depois você paga todas as contas, não sobra tanta grana, né, cara? Não. Aí eu falo, puta, eu não tenho dinheiro e eu preciso montar uma fábrica de alguma coisa. Aí eu comecei a pensar. Uma coisa que eu sempre lembro, que foi muito... Que a hora que eu tive a ideia, eu falei, puta, achei. Aí eu fui pesquisar, 10 minutos depois, eu falei, puta... Nada a ver, vacilei, viajei. Eu falei assim, cara, eu vou engarrafar caldo de cana. Na época eu tava bebendo muito caldo de cana, eu tava adorando isso. Falei, puta, cara, eu pensei, onde eu nunca vi no mercado uma garrafinha de caldo de cana, eu fui pesquisar, achei um cara que fazia até um negócio de alumínio, assim, igual Coca-Cola, muito bem feito, produto bonito e tal. Eu falei, pô, cara, mas beleza, ele só ele vendendo, só achei esse cara, então, pô, tem um mercado aí e tal. Pensei nisso, aí eu falei, pô, como é que se engarrafa? Primeira coisa, você tem que esterilizar o caldo de cana. Principalmente porque ele é muito açúcar. Então, para dar bactéria ali, fermentar, é uma loucura. Então, você tem que esterilizar, tem que matar tudo que tá ali, deixar só. Fui ver a máquina, mais de 1 milhão. Falei, não, falei, deixa pronto, quieto. acabou. Um sonho que durou 10 minutos. Durou 10 minutos. Falei, puta que pariu. Que tem muito disso, né? Você tem uma ideia maravilhosa, depois você vai ver na prática e fala, porra, que viagem. Mas na época você já era shapeado, já ou não? Não, mas não, cara. Porque daí ele falou, eu olhei pro meu bíceps aqui, eu tive uma ideia, vou criar a máquina. Eu tive a ideia de fazer, que eu fiquei procurando mesmo. Cara, eu fiquei 2 anos pensando o que eu fazia. Mas pensando insistentemente, que é uma outra coisa que eu tenho. Eu penso sobre um assunto neuroticamente semanas. A minha mulher fica de cara comigo. Ela fala, como é que você fica... Você não faz mal pra você isso aí? Eu falo, não, cara, me ajuda, porque eu fico pensando a mesma coisa o tempo todo, até achar uma solução. Aí eu fiquei pensando, cara, o que eu faço? Um dia eu tava treinando, daí eu treinava ali do lado do cemitério, ali na Sauerkind ali. Aí eu tava usando as máquinas assim, eu já fazia engenharia mecânica, né, cara? Aí eu fiquei usando, eu deitei na mesa de supino, aquela mesa de supino bem safadinha, sabe? Que ela tem, se você colocar a anilha de um lado só e você tirar, ela cai. Nossa. Aí eu tava vendo aquilo ali, aí eu falei assim, porra, eu dei uma olhada assim, eu tive aquele outro estalinho, né? Eu falei, pô, agora deixa eu ver, né? Não é mais caldo de cana. Eu chamei o dono da academia, não, eu não queria, eu queria fabricar alguma coisa, eu não tava pensando o que fosse fabricar, sei lá,
Fralda eu fabricaria. Mas uma máquina de fralda era impagável. A máquina que faz, não tinha como eu pagar na época. Aí eu perguntei pro dono da academia, eu falei, cara, e essas máquinas aqui? Quem que faz? Qual que é a história disso aqui? Não, é um cara aqui de Londrina que fez pra mim. Eu falei, pô, o cara de Londrina que fez isso aqui? Eu falei, porra, peraí, então, pô, tem um cara em Londrina fazendo isso. E eu já tinha visto que era, tipo, era tubo de aço, tubo de metalon, estofamento, eu tinha meio que entendido ali. Aí eu falei, cara, quanto você pagou aqui? Ah, aqui tem 130 mil. Eu falei, 130 mil? Meu, eu falei, eu tinha umas 30 máquinas. Em tudo? Não, era bem barato as máquinas, inclusive. Nossa. Né? 130 mil, daí eu falei, porra, meu. 130 mil aqui, velho. Eu fiz as contas, dividi isso uma pela outra. Falei, porra, dá uma grana boa. Que eu olhei assim, pô, o material aqui não é tanto assim. Né, pra ter. Então, cara, esse cara teve um lucro interessante. Aí na hora eu já falei, tá, e esse cara aqui é de Londrina, beleza. O cara fabrica, eu entendi, falei, pô, o lucro é maravilhoso. Eu já percebi que fazer aquilo dava lucro. Eu falei, meu, se eu construir isso aqui com essa quantidade de material e vender por esse preço aqui, eu vou ter um puta de um lucro. Bom pra caramba. Aí eu perguntei pra ele, tá, eu sempre fui assim, tá, e quem que é os caras? Aqui no Brasil, eu falo, não, no mundo. Eu sempre fui assim, cara. Quem que é o cara mais foda? Quem que é a empresa mais treta? Aí ele falou, vem cá, ele foi abrir o computador dele, entrou no site da Life Fitness. Daí eu falei, porra. Esse falou, esses aqui são os caras. Eu falei, quanto que é uma máquina dessa? Eu falei, 5 vezes, 6 vezes mais cara que aquela ali. Eu falei, bom pra caramba, hein, cara. Aí eu pensei assim, pô, já ficou na minha cabeça, pô, se eu conseguir fazer uma coisa mais parecida com isso aqui, eu consigo vender até mais caro que esse cara aqui. Sim. Entendeu? Eu falei, pô, dá pra ter mais lucro ainda, então. Sabe? Eu falei, porra, é isso. Aí eu vi, né, o site ali, eu falei, cara, pô, o material, a composição do produto é a mesma. O que muda é que, pô, tampa injetada, em máquina, o tubo é mais grosso, curvadinho, tal, a solda muito melhor, a pintura melhor, o acabamento melhor. Falei, cara, mas não é nada que não dê pra fazer no Brasil, né? Aí eu fui voltei pra fábrica, eu trabalhava ainda na fábrica, no dia eu conversei com o Zinho. O Zinho era um dos funcionários da manutenção. Aí eu tirei uma foto no meu celular, levei pra ele, falei, cara, pra fazer essa mesa de supino aqui eu preciso. Ele olhou assim e falou, Márcio, é um tubo 40-40, tubo 40-40. Só no zóio. Ele já manjava. Já manjava. O cara caldereiro de anos. Sabe? Ele falou, Márcio, é um tubo 40-40, cara, você vai usar tubo 40-40, isso aí deve ser a chapa 14. Eu falei, cara, chapa 14 aqui é 2 milímetros? Ele falou, quer ter certeza? Toma meu paquímetro, que amanhã você mede lá a espessura da chapa. Eu fui e confirmei, era chapa 14 mesmo, cara fudido. Porque o tubo tava sem tampa. Como a máquina tava sem tampa, dava pra ver a chapa. Sim. Aí ele viu, daí falou, Márcio, isso aí não tem muito material aí não, cara. Isso aí não tem nada de material. Eu falei o preço pra ele. Eu falei, cara, foi tipo 3.500, cara. Ele, sério? Eu falei, velho. Ele, meu, dá pra você ganhar dinheiro com isso aí, então. Eu falei, beleza. Eu falei, o que eu preciso pra fabricar isso aí? Eu falei, Zinho, o mínimo possível. Não tenho nada, não tenho grana, irmão. O zero absoluto. Daí ele pegou uma lixadeirinha da Bosch que ele tinha na mesa. Aí ele jogou e falou, você precisa dessa lixadeirinha, uma furadeira, se você quiser uma de bancada, tinha uma furadeira de bancada, mas se você não tiver dinheiro pra bancada, compra uma furadeira de mão. Que essa lixadeirinha você corta e uma maquininha de solda, cara. Ele falou, cara, compra uma maquininha de solda, a MIG, né? Ele gostava muito de eletrodo revestido, que é um solda diferente. Ele usava muito lá, mas ele falou, cara, compra uma maquininha MIG, pra você que nunca soldou, vai ser mais fácil pra você aprender e vai dar um acabamento melhor, né? Na sua solda. Daí, eu falei, beleza, cara, eu vou tentar. Aí eu comprei o equipamento, tentei fabricar, uma bosta. Aí eu terceirizei um tempo. Me ferrei, cara. Os caras que terceirizavam, meu... Você pagava os caras não entregavam o trampo. Aí você tava devendo pro dono da academia, que a primeira academia que eu fui foi pro dono dessa academia. Sim. Ele trocou de academia, entendeu? Eu fiz umas... Você já tinha vendido? Já tinha vendido alguns? Não. Eu comecei a fazer, a primeira máquina que eu fiz foi uma mesa de supino. Aí eu dei de presente pra ele. Coloquei na academia dele. Testa Mas aí. eu já fiz uma mesa de supino mais larga, a barra não virava, entendeu? Eu já fiz ela com a cara mais legal. Tipo, a minha mesa de supino era a máquina mais legal que tinha na academia dele. A primeira máquina que eu fiz, ela já era superior àquelas máquinas daquele cara de Londrina. Entendeu? Aí eu fiz, deixei lá, daí ele meio que botou fé em mim. Aí ele falou, pô, vou trocar de máquina, eu vou pagar pra você. Eu fiz um preço bem legal pra ele, mas já tinha um lucrinho. No final o lucro foi tudo pelo ralo, você faz cagada pra caralho, erra pra caralho. Erra um monte, né? Empresário. Aí eu fiz essas máquinas pra ele, terceirizei, então foi tudo dinheiro, dei pro cara que fez.
né? O cara também tem o lucro dele. Só que eu já sabia. Terceirização. Terceirização é terrível. Hoje mesmo, na minha empresa, tem... A última coisa que eu tô terminando de terceirizar, que eu terceirizo, é a pintura. Eu já comprei uma pintura, tô esperando o barracão. Vai internalizar tudo. Vou internalizar tudo. A usinagem eu já internalizei 90%. Comprei agora mais 2 tornos, um torno CNC, mais um torno. Agora eu vou ficar com 4 tornos CNC e um torno com fresa. Eu esqueci o nome agora. Uma central de usinagem. Grande, que daí não vou precisar terceirizar nada, e aí a pintura fica por último. A pintura tem um problema, porque o barracão lá era uma fazenda antes, aí demorou uma burocracia do caralho, agora que saiu a papelada, agora que eu tô terminando de construir o barracão pra colocar a pintura embaixo. Mas beleza, então terceirizar, eu sabia que era ruim já. Aí eu fiz essa, falei, porra, cara, eu acabei, falei, vou ter que dar um jeito de fazer esse negócio sozinho, vou ter que realmente tentar fazer. Só que daí eu quebrei totalmente. Aí eu tive que vender todas as minhas ferramentas, vendi tudo. Mas por quê? Porque eu não vendia, cara. Você começa... Quebrou mesmo. Cara, você começa... Hoje, cara, depois eu posso até mostrar pra vocês. Hoje um cara aqui, o Dario, ele mandou uma mensagem pra mim. Foi um cara que eu conheci na pandemia. Eu tinha uma academia lá. Aí ele mandou uma mensagem do nada aqui, cara. Ele mandou uma mensagem, Márcio, tô vendo aí o seu sucesso aí, cara. E eu lembro que na época que eu conheci você tava começando... Aí você falava assim, eu falava, esse cara é muito arrogante. Eu sempre fui um cara que falou, não, eu vou vender máquina nos Estados Unidos. Dominar o mundo. Eu vou dominar essa porra. Eu vou ter a maior rede sabe? Eu sempre fui assim. Mas, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho um plano, entendeu? Aí ele falou, achei que você era tipo, meio maluco e tal. Eu tô vendo hoje. Aí pediu desculpa. Bem legal a mensagem dele. Não senti ofendido. Gente me chamando de maluco, Tem hoje em dia todo mundo fala que eu sou maravilhoso. Agora é fácil mas... tem aquela frase, né? Se chamou de maluco é porque você tá indo no caminho certo. Você é doido até você era certo, né? Depois você vira gênio, Aí eu comecei vendi tudo, fiquei numa merda do caramba, acho que desses 4 anos eu fiquei 1 ano e meio. Isso é mais ou menos quando? Só pra gente ter uma noção. Eu me ferrei, porque foi em 2000 e... A gente tá em 2025. Foi em 2015, cara. 2015. De 2015 para 2016, cara, fiquei ruim, cara. Que eu saí da empresa, larguei a empresa, fiz o acerto, fui lá no meu patrão, falei, eu vou ser empresário. Sentei na mesa do dono da minha empresa você mesmo. entregou tudo daí. Falei pra ele, olha, vou ser empresário. Ele falou, Márcio, você tem certeza? É difícil, né? Porque ele queria que eu ficasse. Eu era um bom chefe de segurança ali. Aí eu falei, não, vou fazer, cara, vou virar empresário e tal. Ele falou, cara, então vai, boa sorte e tal. Fui. Só que deu tudo pau. Minha mulher também saiu da empresa, fez o acerto dela, enfiou a minha mulher era a tesoureira da Renner, daqui do Catuaí. Pegou o acerto, enfiamos tudo ali, acabou tudo de dinheiro, acabou tudo. Eu tinha um Honda Civic 96, cara. Vendi o Honda Civic, troquei numa Fiorino, que a hora que você dirigia assim, você viu o chão. Dirigiu igual o Barney. Você viu o chão. Não, se eu batesse o pé com força ali, eu botava o pé no chão. Lá. Ia mais rápido. Cara, pra você ter uma ideia, essa Fiorino, depois eu passei, eu dirigi, depois eu fiquei a pé. Eu vendi essa Fiorino por R$2.500 pro meu cunhado. Pro meu cunhado, ele jogou no ferro velho. A hora que ela foi destruindo, não deu pra ele começou nada. a carregar, ele era pedreiro na época, ele começou a carregar bitoneira, arregaçou mais ainda. Aí terminou de moer, aí ele jogou no lixo a Fiorino. Aí eu fiquei a pé, fiquei fudido, cara. Aí eu lembro que na época minha mulher foi pra Sorocaba, que a minha mulher, a família dela é de Sorocaba, né? Ela foi lá tentar arranjar emprego, né, cara? Falei, Viane, vai lá tentar. Eu fiquei. Aí eu comecei a rezar bastante. Eu nunca fui ateu, mas eu não era muito apegado, assim, com Deus, sabe? Sim. Não era... Era aqueles... não tinha um hábito de... Como eu li filosofia, eu era muito inteligente, eu achava, não... Isso aí é muito básico. Religiosos são todas pessoas ignorantes. Não é assim. Deus existe, mas não Cristo não é o... Sabe aquela idiotice de gente imbecil? Aí eu comecei a rezar pra caramba. Falei, eu tava muito fodido, cara. Eu não sabia o que fazer, velho. Eu não sabia o que fazer. Eu fui pedir meu emprego de volta pro meu ex-patrão. Ele falou, eu vou pensar. Como ele fala, quando ele fala... Eu trabalhei com ele 8 anos, então... Quando ele fala, vou pensar, tipo assim, eu quero que você se foda, não vou fazer nada. Eu te avisei. Tipo assim, mas eu acho que não tinha nem como me devolver emprego, na verdade. Hoje ele é meu amigo. Eu tô construindo academia, vou construir uma academia, eu venho agora em janeiro, na fábrica lá, ele derrubou 50 mil metros quadrados lá, ele vai fazer um puta do mall, vai ter Tonhão, vai ter a gente 2 mil metros, a gente é amigo hoje.
Né? Foi na inauguração da minha academia lá, ficou feliz pra caramba. Ele bem feliz com o que eu consegui, assim. Aí eu comecei a rezar pra caralho, tava fudido, cara. Aí é muito interessante. Acho que quem já passou pelo veneno e começou a rezar e o negócio melhorou, acho que vai concordar comigo. Não é que a coisa melhora. Você fica mais calmo. Você tá na mesma merda, você tá fudido do mesmo jeito, e só que a coisa melhora, você fica mais tal. Aí eu fiz um pacto com Deus, assim. Eu falei, Deus, ó, se você deixar eu ser empresário, do jeito que eu quero, me der o que eu quero, eu juro que eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Hoje eu consigo falar disso mais na boa. Mas antes eu sempre ficava mais emocionado, assim. Aí eu fiz esse acordo, assim, entendeu? Daí eu fui, daí começou a melhorar, cara. Daí eu falei pra Viviane, volta pra casa. Daí o que melhorou? Eu falei, não, mas volta aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Daí, se Deus quiser. Ela voltou pra casa e passou mais ou menos uma semana, o Flávio ligou pra mim. Ele, você faz máquina? Eu falei, faço, cara, faço sim e tal. Já deu aquele quentinho no peito, né, tá ligado? O cara liga e você fala, porra. Opa! Se você é nada, vai conversa, vir né, cara? Mas você não tem nada, filho. Aparece uma bandeirinha, você fica feliz pra caralho. Aí eu fui conversar com ele, não, eu tô montando essa academia aqui, e tinha umas máquinas que ele já tinha feito e tal, e ele queria mais máquinas, ele queria mais 20 aparelhos. Aí eu falei, cara, é o seguinte, cara, eu tinha vendido tudo meu equipamento, já tinha vendido furadeira, tudo. O cara que vendeu a Fiorino pra mim, comprou minha furadeira, minha máquina de solda. Você abriu mão de o tudo Rangel, mesmo. Puta investidor. Puta cara, ele comprou, eu vendi pra ele. Sim. Eu vendi tudo pra ele. Eu vendi pra poder comer, pagar a prestação da casa. Aí eu falei, cara, tô sem na ferramenta e tal, então você conseguir me adiantar. Eram 20 máquinas. Eu falei, cara, eu faço pra você pela mão de obra, eu faço R$1.000 cada máquina. Você me dá o material, tava zero, 20 pau, pai. Pra quem não tem nada. Na época, assim, eu conseguia sobreviver com R$2.000 por mês. Na época, não acho R$2.000 naquela época, descontando a inflação, devia ser uns R$3.000 por mês. Sim. Pô, dá pra viver com isso aí, né? Dá pra viver, dá pra comer e, beber, pagar água e luz. Aí, eu falei, beleza, isso eu já resolvi, né? Eu tenho aí quase 10 meses de oportunidade. Em 10 meses eu vou arregaçar, velho. Aí daí eu pedi pra ele me fazer um adiantamento, ele me adiantou 3.000, fui lá, comprei exatamente os meus ferramentas que eu tinha, os meus 3.000, comprei uma chapa lá, fiz uma mesa, e eu não tinha lugar, na época eu não tinha lugar pra construir máquina. Aí ele me deixou construir no fundo da academia dele, que ele tava reformando. Nossa, só que é muito legal, porque tinha um pedreiro que era tio dele, era um puta de um cachaceiro, velho. Ele chegava de manhã, às vezes ele trabalhava. Mas, se ele chegasse de manhã, passasse uns 10 minutos, ele fosse pro bar, daí ele já voltava cedo. Dormia o dia inteiro, velho. Travava. Mas ele me dava uma mão, que ele ajudava a descer as máquinas da mesa. Velho, puta legal. Tomara que ele esteja vivo. Puta, um velho, gente boa. Meu jeito que ele bebia, eu não sei. É isso que eu ia falar. Aí, cara, daí eu fiquei, acho que uns 3 meses lá, pra fazer todas as máquinas. Aí fiz as máquinas, ele levou pra pintar lá, tal, montei as máquinas pra ele, inaugurou. Só que nesse meio tempo eu conheci o sócio dele, que hoje é um dos meus sócios na Ed. Aí eu comecei a trabalhar o psicológico dele. Falei, cara, vamos montar uma academia junto. Que na época, parecia que ele tinha... ele não é um cara pobre, é um cara de classe média, assim. Mas pra mim, um cara de classe média, do jeito que eu tava, era milionário. Entendeu? Aí eu falei, Evandro, vamos montar uma academia e tal. Ele, não, cara, legal. Ele embalou também. Aí eu fiz um V-Squat pra ele. Aquele squat machine pra ele. Fui montar pra ele lá em Ivaiporã. Aí acho que eu fiz essa máquina, eu fiz umas 3 máquinas pra ele. Fiz pra agradar ele, sabe? Fiz um preço ridículo pra ele, pra agradar ele. Aí lá ele me apresentou o outro sócio que eu tenho. Que é o Murilo, um sócio meu na Ed. Aí esses caras, ele tinha um outro sócio, que era o sócio dele na clínica, que era um médico. Eles estão muito bem lá em Ivaiporã. Os caras mandam lá em Ivaiporã. Lá tem 6 clínicos. Os caras estão bons na sombra. E eles, na época, eles queriam investir em um outro negocinho assim. Aí eles montaram, a gente fez um acordo. Eu ia construir todas as máquinas pela mão de obra, eles iam dar o material. Você entrava com os equipamentos. E eu ia ter 33% da Ed. Aí até hoje. A minha mulher hoje é a minha mulher que é dona desses 35%, né? Mas... Aí eu fiquei 6 meses. Aí eu falei pra eles, meu acordo é o seguinte, eu vou construir as máquinas, vocês me dão o material e um salário de R$2.500 todo mês.
Aí eu fiz. Fiquei 2.500, 6 meses, ganhando 2,5 pau, de boa. Fazendo as pagando a água, pagando a luz, trabalhando que nem um louco. Meu, e como eu falei, pô, essa é a oportunidade que eu tenho de fazer uma academia, fazer as minhas máquinas, ter um lugar para mostrar as minhas máquinas. Então, meu, eu vou fazer valer. Cara, eu fiquei 3 meses sem sair de casa. Eu ia no portão, pegava os tubos, puxava para dentro e pau, fi. Eu acordava, tomava café, ia pra oficina, a Viviane me chamava, a hora que a comida tava na mesa, eu comia, levantava e voltava a trabalhar. Meu, eu trabalhava até 10, 11 horas, e tinha vezes aí que eu tinha máquina que eu tinha que projetar ainda. Então, eu tinha um computador, né, que eu trouxe da empresa que eu trabalhava, porque durante o tempo que eu trabalhei, eu comprei um computador para mim, que eu queria aprender, eu comprei um computador quando era segurança ainda, esse computador eu não vendi. Sim. A única coisa que eu não vendi, foi, pô, vou vender por R$100, cara, pô. Aí eu comprei esse computador, então, só que eu não tinha monitor, eu ligava na TV da sala. Eu sentava no rack, tinha um rack, né? Aqueles rack baixinho, tinha uma gaveta assim, tinha TV. Eu sentava no chão e ficava projetando. Eu sentava num travesseiro e ficava sentado projetando, cara. Projetava as máquinas. Caraca. Legal com a TV, é bem gostoso de projetar na TV. Aí projetava lá, pá. Cara, eu dormia projetando. Dormia. Tipo, eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, eu só tenho essa, entendeu? Só tenho essa. Eu sabia que se eu perdesse eu tava fudido, porque eu já tinha me fudido uma vez, pô, então eu não vou me ferrar de novo, né? Aí eu fiz isso, cara. Fiz as máquinas, aí inaugurou a academia, aí passou uns 2 meses, ela começou a dar uma renda até maior do que eu tinha. Aí eu falei, pô, beleza, agora eu tenho uma renda, né? Esses 2 meus sócios, cara, principalmente o Murilo e o Binho, mas principalmente o Murilo, eles me ajudaram demais, cara. Tipo, eles ficaram bem próximos. A gente hoje não tem tanto contato, porque, né, eles têm uma vida bem corrida, eu tenho uma vida muito difícil. Mais ainda, né? Mas eles me ajudaram muito. O Murilo, cara, ele tipo, hoje eu sei qual que é a sensação que ele teve. Eu falei, pô, Murilo, tava pensando em comprar um carro, cara. Pô, eu ganho tanto na academia, eu te dou uma parte, e aí eu te pago uma parte pela parcela, você consegue pegar pra mim? Ele falou, pô, Márcio, vê lá um carro lá, um carrinho aí barato pra você, e eu te ajudo sim, cara, tal. Eu fui lá, vi um Honda Civic, como eu tinha um Honda Civic 96, eu comprei um 98. Evoluí. 2 anos. Moleque. Em 2016. O bagulho já tava quase... Já tava, meu. Passou 2 meses, os vidros pararam de funcionar. Aí a hora que eu falei pra ele, que eu falei, hoje eu sei qual que é a sensação, né? Aí eu liguei pra ele e falei, pô, Murilo, achei aqui um Honda Civic aqui, cara. Ele falou, quanto é? Eu falei assim, 12 mil reais. Ele falou, Márcio, 12 mil reais? Que carro que é esse de 12 mil reais, cara? É de leilão? Murilo, carro fudido, cara, é um Honda. Ele, não, Márcio, não tem carro de 12 mil reais. Ele, na época ele tinha um Kia Sorento novo, que era um carro tipo de, na época... Era uns 160, 150 mil. Na cabeça dele, ele falou, 12 mil? Conto, não existe. É uma bike. É né? Uno, 2000. E ele nunca foi quebrado. Ele sempre foi um cara de classe média. Né? Então ele não teve essa experiência. Eu falei, puta que pariu, o cara acha que o carro de 12 mil é uma bosta. Não, é uma bosta. Mas, porra, era um Civic. Cara. Já era melhor que você tinha. Porra, antes, melhor que busão, velho. Aí ele comprou o carro pra mim e falou, Márcio, beleza, depois você me paga. Tipo, o cara nem... Hoje eu entendo ele. Depois, eu falei, não, vou te pagar, fica tranquilo, Márcio. Tá bom, cara. Beleza. Deu 12 pau, velho. Fica, tipo... Faz aí. Vai curtir seu Civic 98. Ele é meu amigo, ele gosta de mim. Então, isso aí pra ele não era nada na época. Mas pra mim era pra caralho. Aí eu montei e fiquei com esse carro. Daí a minha vida, eu parei de ficar fudido, entendeu? Aí eu falei, pô, vou continuar agora. Daí eu já tinha um planejamento do que eu queria fazer como empresário, assim. Mas, cara, eu vou ser bem sincero pra você. Tem uma foto na mesa da minha sala, que eu pedi pra minha mulher, eu falei pra ela, quando ela tirou a foto, eu falei assim, tira essa foto aqui pra mim, que eu vou colocar na minha mesa, na minha sala maravilhosa. Quando tiver uma sala preta, eu vou colocar essa foto na minha mesa. Eu, sempre tive certeza que eu ia conseguir. Sempre tive certeza. Aliás, eu sempre tive certeza que eu ia ser rico. Desde pivete, desde moleque. Tanto que uma vez eu tava com esse mesmo dono da academia, na época eu era chefe de segurança ainda, ele tava dirigindo o meu carro, né? Aí eu tava do lado dele, não sei o que ele tava falando, que tem cara que é rico, que é mala, que não sei o que lá. Aí eu falei pra ele, não, cara, quando eu for rico eu vou ser super legal. Não vou ser um cara... Fica tranquilo. Não vou ser metido. Não vou te abandonar. Ele olhou pra mim assim, eu acho que da cabeça, esse cara é Cala a boca. Esse cara é doido, meu. Esse cara é chupeta. Da onde que esse cara tá tirando que ele vai ser rico? Mas eu sempre tive essa certeza, eu só não sabia como.
Eu sempre fui assim. Eu gostei que eu consegui passar isso pra minha filha. Ó, se você não sabe, dá um jeito de aprender que você aprende. Se você quer fazer alguma coisa, dá um jeito de aprender a fazer aquilo ali que você aprende. Cara, eu comecei a produzir máquina, não sabia que era um parafuso M12.